Eu vou então passar para vocês o curso de afiações, começando pela faca, né? Faca lisa e faca com serrinhas, né? Para vocês verem como que a gente vai estar trabalhando. E vocês vão ver aqui com o rebolo 200, que é o lilás, e o 1200, e este aqui que é o 2200, nós vamos fazer a maioria das afiações, ok? Eu vou começar mostrando para vocês a questão do piso, né? Vocês podem ver, eu coloquei esses tapetinhos emborrachados para evitar problemas, porque tem facas, tesouras e lâminas de máquinas que são extremamente caras. E o que acontece? Às vezes cai e você acaba amassando, perdendo o seu trabalho. O alicatinho de cutícula, de repente você já terminou a afiação do alicatinho de cutícula, ele cai no piso frio, amassa, ou quando vocês não perdem, né? No caso das lâminas de tosa, lâminas de corte de cabelo, que custam em torno de 100, 150 reais, se ela cai no piso frio, ela arrebenta e você vai ter que pagar para o cliente. Então emborracha o chão, deixa o seu espaço bem iluminado, porque para o trabalho de afiações, a gente precisa de bastante claridade para ver realmente o que a gente está fazendo. Então não economize na questão de claridade. Então eu deixo essa lâmpada aqui para eu visualizar os alicates. Agora eu não vou usar praticamente, né, nas tesouras, nas facas e nas lâminas de máquina, eu não uso essa lâmpada. Mas na hora da afiação de alicatinhos vocês vão ver o porquê que essa lâmpada está aqui, ok? Eu vou dar uma explicação sobre a questão de liga de metal, porque às vezes você não consegue uma afiação de qualidade na ferramenta, porque a liga de metal não é uma liga boa. Às vezes você pega umas facas aí que, quando você vai para finalizar o fio, vai tirar a rebarbinha, né, da finalização do fio, você não encontra um fio cortante, um fio bom. Por quê? Porque o aço não é um aço de qualidade. Então assim, prepare todo o seu espaço de maneira que você fique numa altura boa com relação ao esmeril, né? Perceba-se que o meu braço faz quase um ângulo de 90 graus. O meu posicionamento aqui é confortável, de forma que eu posso trabalhar sentado, e se eu trabalhar de pé também, eu vou trabalhar normalmente. Luzes, claridade, você não pode ter assim, economia, né, com claridade, porque a gente precisa de bastante claridade para visualizar o nosso trabalho, né? Essa luz aqui eu uso muito na parte do alicatinho de cutículas. Agora na faca, nas lâminas, nas tesouras, quase que eu não uso, mas para o alicatinho ela é fundamental. Então assim, é muito importante. Outra coisa também que vocês vão observar, que o meu rebolo, né, ele vai estar sempre girando anti-horário. Ele não gira horário. Eu já montei dessa forma o esmeril, virado dessa posição, porque quando eu ligo ele vai girar anti-horário. O que me facilita isso? Eu tenho toda a região do rebolo para trabalhar à vontade. Se ele estivesse girando horário, eu fico limitado ao centro do rebolo para trabalhar. Ele girando, e se eu levantar um pouquinho, se ele estivesse girando horário, se eu levantar um pouquinho, ele me joga para baixo. Se eu abaixar um pouco do centro, ele me joga para baixo. Então eu preciso sempre estar equilibrando para eu trabalhar com segurança se o rebolo estiver girando o horário. Anti-horário não. Anti-horário eu tenho toda essa extensão para trabalhar sem correr risco de o rebolo estar me puxando, né, me levando para algum caminho. Então assim, girar anti-horário também tem essa finalidade. Você pode me perguntar assim, poxa, mas é a fagulha, vem na sua cara. Nós temos que usar, né, como eu já expliquei, equipamentos de proteção, né, para que a gente fique protegido, que a gente não corra esses riscos. Mas a fagulha que sai aqui nesse tipo de afiação é uma fagulha pequena. Então assim, você não vai realmente ter dificuldade, você vai conseguir acompanhar aqui na aula, que não é difícil de se trabalhar dessa forma. Então eu vou começar pela faca lisa, para mostrar que é importante o afiador ter destreza na mão. Ele começa fazendo a afiação e ele não pode ficar trabalhando aleatoriamente, movimentando de forma errada. A ferramenta tem que ter uma passada única, ela começa e segue num passo, numa velocidade que você perceba que está trabalhando, certo? Vamos levar em consideração que aqui, né, deitado assim, está a 0 graus. Facas, geralmente facas para cozinha, a gente dá uma inclinação de 15 graus.
é uma inclinação muito boa. Se for um facão, a pessoa vai para o meio do mato, vai cortar galho, então ele pode fazer um pouquinho mais, né? Ele pode deixar numa posição assim de uns 30 graus, porque não vai ficar tão fino o fio. Vai ter uma faca mais robusta para cortar galhos e coisas mais grossas. Mas para o trabalho de cortar carne, verdura, né? Um trabalho doméstico, você vai inclinar, né? Levando em consideração que aqui deitado está a 0 graus, eu vou inclinar pouca coisa, 15 graus, e essa passada eu vou respeitar sem fazer nenhum tipo de oscilação. Porque se eu paro em algum ponto, o que acontece? Vai comer mais ali. Então eu tenho que seguir um passo, uma passada uniforme. Eu tenho que sentir o que o rebolo está fazendo, né, no aço, na ferramenta, e chegar até o final. Quando eu começo, eu faço uma guia. E essa guia eu vou puxando, uniformemente, mão bem equilibrada. Se você quiser apoiar, né, nas costelas, o cotovelo, os cotovelos, para você ter uma firmeza maior, você vai procurar a forma de trabalhar. Eu já tive alunos aqui que eles acostumaram a apoiar em cima da mesa. E eles conseguiram, assim, deslizando, um bom apoio. Então é importante você procurar o melhor posicionamento, mas você tem que ter esse equilíbrio. É muito importante esse equilíbrio para que você tenha uma passada uniforme. Passou um lado, concluiu, você vai passar o outro. Você vai procurar o melhor ângulo para você trabalhar. Pode ser aqui em cima, pode ser aqui embaixo. Lembrando que você tem que evitar qualquer coisa de cravar, porque quebrar um rebolo, machucar, é muito fácil. Então você tem que tomar muito cuidado. Você tem que prender o esmeril, que nem no meu caso aqui eu prendi ele na parede. Ele está bem fixo aqui na parede. Eu dressei todinho aqui, como vocês viram na aula de dressagem. Ele está todo dressadinho. Está perfeito aqui. Então isso é muito importante. Segurança. Cabelo preso, se tiver cabelo comprido, o cabelo tem que estar preso, porque se enroscar aqui vai se machucar. Então muito cuidado com a ferramenta. Observe se está tudo certinho, porque eu já vi muitos acidentes. Aconteceu comigo também alguns acidentes de faca escapar da mão, tesoura escapar da mão, e machuca feio mesmo, né? Então observe se está tudo bem preso. Se você estiver trabalhando com flange, porca, tem que observar se está tudo bem preso. Se for só o rebolo direto aqui, como nesse caso, observa se ele está bem preso mesmo, para você trabalhar com segurança. Perfeito? Então eu vou começar mostrando aqui a faca lisa. Ligo. Outra coisa que é importante é evitar de queimar a ferramenta na hora de trabalhar. Pouquinho de óleo, pode ser óleo desses óleo para máquina. Pouquinho de óleo, você vai untar o rebolo. Vou aproveitar e passar no outro. Olha que espaço imenso que eu tenho aqui. Só esse pouco é o suficiente. Não precisa mais que isso. Fiz a minha guia. A guia está pronta. Quando eu falo de guia, eu estou falando desse começo aqui que eu estou dando. Certo? E agora eu vou puxando. Posso voltar. A minha inclinação aqui é uma inclinação pequena, de 15 graus, mais ou menos. Firmeza na mão. E esses meus rebolos, vocês precisam apertar ele bem. Pode apertar ele bem e seguir caminho. Fiz um lado, vou passar o outro.
até a ponta da faca, posso voltar. Ok. Esse acabamento que eu consegui no Rebolo 200 é um acabamento muito bom. Porém, o que eu preciso? Preciso melhorar, porque tem alguns riscos, né? Isso vai segurar na hora do corte. Eu vou pular do 200 direto por 2000, por 1200, desculpe. O Rebolo azul é 1200. Eu preciso manter o mesmo ângulo que eu comecei aqui, 15 graus. Acabamento no fio, mantendo os 15 graus. Fiz o polimento. Fiz o polimento desse lado. Vou polir do outro. Observem a facilidade que eu tenho de trabalhar com o rebolo cônico, porque até o fato dele ser cônico, ele me ajuda. Imagina se eu fosse um rebolo reto, trabalhando assim. Olha como estaria me atrapalhando o outro rebolo. E às vezes tem esmeriz também, que tem um motor muito gordão. A minha mão fica pegando. Por isso que eu trabalho com rebolos de 8 polegadas. Né? Se fosse um rebolo de 6 polegadas aqui, eu teria problema, né? Se fosse um rebolo reto, como aquele que eu dressei no princípio do curso. Mas mesmo sendo um rebolo de 6 polegadas, se ele fosse cônico, eu teria também essa mesma facilidade de trabalhar. Okay? Já poli a faca dos dois lados. Ela já está com acabamento, né? Porque esse rebolo aqui é um rebolo de desbaste, rebolo de acabamento. E se fosse uma faca do chefe, sushi, que exige uma precisão maior, eu preciso melhorar mais ainda esse fio. Aqui tem uma pequena rebarbinha que ela vai segurar na hora do corte. Segura um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês aqui no jornal. Ela já está com uma boa qualidade. Olha como que ela desliza. Ela está boa. Mais uma vez. Ela está com um corte bom. Mas está segurando. Percebeu que no finalzinho dá uma segurada. Por quê? Porque tem algumas pequenas rebarbas que agora passando na 2200, ela vai pular. Vou desligar aqui o esmeril. Com cuidado, você pode fazer isso que eu estou fazendo, né? Parando dele na mão. Vou tirar aqui a 1200 e vou colocar a 2200. Só a 2200 que vai fazer realmente essa finalização que eu preciso. Então é muito importante vocês terem os 3 rebolos. Não dá para você pular da 200 direto para 2200. Você vai demorar muito no trabalho, você vai gastar muito o seu rebolo. Então é preferível você fazer esse processo como eu estou mostrando aqui. Esse rebolo aqui também é preciso passar um pouquinho do óleo. Pouca coisa, gente, não precisa de muita coisa não. Só para evitar de queimar, porque vocês estão observando, eu estou trabalhando, em nenhum momento queimou a ferramenta, certo? Esse rebolo meu assim, ele é muito bom, apesar de ser extremamente fino, ele já não queima com facilidade, mesmo sem o óleo. Mas untando um pouco, você não precisa trabalhar refrigerando, colocando água, apenas um pouquinho de óleo é o suficiente. E agora eu vou repetir aqui os 15 graus. E eu estou dando agora um super acabamento. Não esqueça de respeitar a passada. Começou a passada, segue até o final. Agora, o que está acontecendo? Aquela rebarbinha, ela já está pulando. E está ficando aqui na viva.
rodando aqui nesse rebolo 2200, é um super acabamento. É um acabamento chamado de fio navalha. Outros afiadores, eu já vi muitos trabalhando com aquelas borrachas abrasivas para esse tipo de trabalho. Eles trabalham também com feltro. Eu tenho até o feltro aqui, né? Eles passam pastas para tirar riscos e feltro. Usam também o disco de sisal. Só que todas essas ferramentas, o que vai acontecer? Elas são mole. A borracha é mole, o feltro é mole, o sisal é mole. Eu consigo um polimento fantástico. Porém, uma viradinha de mão, para quem já trabalha com afiação, se der uma viradinha, você não faz uma quina viva. Você não faz um fio vivo. E a arte da afiação é fazer um fio vivo, sem rebarba. Então, borrachas abrasivas, feltro, sisal, você vai sofrer. Por que eu desenvolvi esse rebolo? Porque antigamente eu fazia com feltro e era uma viradinha na mão, eu perdia esse fio vivo e tinha que voltar lá do começo. Era aquela coisa, aquela sorte para conseguir realmente um fio de navalha, numa faca, numa tesoura. Com esse rebolo, é duro, você vê, é uma pedra. Não importa o grau que você posicionar, sempre você vai fazer um fio vivo, uma quina viva. Não importa se é 15 graus, não importa se você vai fazer 30, 45 graus, não importa se você de repente errou a mão, vai sempre fazer quina viva. E facilita, porque você está fazendo aqui um fio de navalha em 3 passos apenas. Com apenas 3 passos, você saiu daqui da 200, foi para 1200, finalizou um super acabamento na 2200. Uma faca do sushi, faca do chefe, tem facas que custam R$500, até mais. Quanto você pode cobrar por uma afiação dessa? E o que eles querem é exatamente esse super acabamento. Não é mais nada mais do que isso. Essa faca não é uma faca de aço especial. E mesmo assim, com ela, eu consigo um corte perfeito. Veja bem. Olha como que desliza. O corte está pronto. Em 3 passos apenas, você já tem um super acabamento, um corte preciso, numa faca, uma faca comum. Agora eu vou mostrar para vocês essa faca de serra. É uma faca baratinha, né? Em alguns restaurantes eles usam bastante dessa faca, custa em torno de R$3. Mas imagine, uma faca dessa que ficou cega. É tão simples de afiar uma faca dessa, que você pode chegar num restaurante desse e falar assim: olha, eu estou afiando cada faca por R$1,50. Ele vai preferir afiar essas facas do que jogar fora as que ele tem e comprar facas novas. Veja bem, os 15 graus de passada você vai respeitar, porque ela tem um lado onde ela tem as ondulações, né? Tem a serrinha que é bem marcada, e tem outro lado que é o lado liso, vamos dizer assim. Você só passa o lado liso. Precisa ir para o outro rebolo? Não. Só o rebolo 200 é o suficiente nesse caso. Se os dentes dela já está perdendo, o meu rebolo aqui na ponta, ele é arredondado e encaixa certinho. Dentinho por dentinho. Serra por serra.
Ok, pessoal. Concluo aqui agora a afiação da faca de serra. Esse módulo eu expliquei para vocês também a faca lisa, né? Uma qualidade de fio navalha. E fiquem atentos para os próximos vídeos, onde eu vou tratar outros assuntos. Muito obrigado e até a próxima.